Mas muita gente foi em cima disso. De qualquer maneira, depois o Domi fez as alterações e botou o Michael no time, trazendo o Gerson de novo para o meio de campo. Como é que você enxerga isso, Caio? Não, eu acho que o grande jogador, ele se adapta a qualquer esquema e a qualquer posição. E o Gerson é um grande jogador. Para mim, há muito tempo, desde o ano passado, que merece uma oportunidade, inclusive na seleção brasileira. Eu gosto dele vindo de frente para o jogo, como segundo homem de meio de campo, pegando essa bola e dando velocidade nessa transição do meio para frente. É onde eu acho que ele rende mais. Agora, é como o Rafa falou, as outras posições em torno do Gerson não existe essa possibilidade, porque estão servindo as suas seleções. Então é um quebra-cabeça que você tem que ir ajustando e muitas vezes jogando de acordo com o adversário. O que eu acho que é importante é que o Vasco voltou a ser competitivo, coisa que não tinha sido nem contra o Atlético Mineiro e nem contra o Bahia. Então, o torcedor vascaíno, lógico que está de cabeça quente porque perdeu para o principal rival, porque é a terceira derrota consecutiva, mas pelo menos voltou a ser um time mais parecido com o que era no início da competição. E isso te impõe dificuldade para o Flamengo. Uma coisa que eu acho que o torcedor do Flamengo tem que ter muito claro é que 2020 é um ano completamente diferente do que foi o ano passado. O que a gente viu como imposição sobre os adversários, volume de jogo, oportunidade de chances de gol, goleando, um time que dava gosto de ver, esse Flamengo não existe mais, tá? E por que não existe? Agora é um Flamengo mais comum. Por que não existe? Eu acho que por uma série de fatores. Pelas ideias de jogo do seu treinador, isso não significa que ele não seja bom, mas ele é um pouco mais normal em relação aos trabalhos que a gente está acompanhando por aí. Eu acho que o Jesus era muito diferente, como movimentação, como dupla de ataque, ele tinha sincronismos de movimentos ofensivos que o Domi não tem. E aí os jogadores compraram aquela ideia e estavam muito à vontade no esquema. Então aquele Flamengo não vai se impor com a naturalidade que a gente estava acostumado. Esse Flamengo não é um time que vai ganhar de qualquer adversário em qualquer lugar, não, vai passar dificuldade, vai perder como perdeu na Libertadores, mas como tem jogadores melhores que os outros, continua brigando por todas as competições, só não é mais super favorito. Hoje, por exemplo, eu acho que o Galo joga um futebol mais bonito do que o do Flamengo. Agora, o Flamengo tem potencial para ganhar do Galo, claro que tem, perdeu já, né, jogando no começo do campeonato, mas é um clássico que pode acontecer qualquer coisa. Aí, quando você perde Everton Ribeiro, quando você perde Arrascaeta, o time tem uma queda de rendimento, porque são jogadores que fazem a diferença e que estão muito entrosados, ou vinham muito entrosados nesse tipo do Flamengo. Eu acho super importante, o Rafa citou o Galo, né? A gente até levantou essa questão na segunda-feira no Bem Amigos. O Sampaoli tem esse diferencial, né, de fazer os jogadores responderem de uma maneira muito rápida, né? Então a gente fala continuidade de trabalho, o cara acabou de chegar. O Sampaoli, tanto no Santos como no Atlético Mineiro, o time começou a jogar rápido, obter bons resultados e com volume de jogo. Mas existe uma grande diferença entre o Atlético e o Flamengo. Qual é? Os jogadores do Flamengo, que são os mesmos, na sua grande maioria, eles estavam acostumados com um sistema de jogo extremamente vencedor. Eles, como o Rafa acabou de citar, jogavam de olho fechado. É o que a gente fala no futebol. Quando as coisas dão certo, quando o time está bem, quando está organizado, você não cansa. Você joga por prazer. Você joga de primeira, você chega toda vez na cara do gol. Quando você tem uma mudança na forma de jogar, de uma forma vitoriosa, você encontra resistência. O Galo não, o Galo vinha de um momento difícil, de um momento ruim nesse início de temporada. Então é mais fácil que os jogadores se predisponham a pegar um novo jeito de jogar e deem uma resposta. O Flamengo não, era um time que estava dando tudo certo, então jogador, agora estou falando como ex-jogador, às vezes a gente é folgado mesmo, a gente acha que sabe mais que o cara, a gente olha e fala, pô, tá dando certo, você tá querendo inventar roda? Pô, dá continuidade ao que vinha sendo feito, pô. Eu estava acostumado a jogar com uma dupla de ataque, agora eu vou ter que jogar no meio dos zagueiros. O meio de campo olhava para o lado, tinha o lateral passando na direita, o lateral passando na esquerda, os meias fechados, 1000 opções, agora eu tenho 2. Então, eu só acho que, assim, a resposta do Sampaoli no Atlético Mineiro é mais rápida, porque ele não pegou um elenco viciado em vitórias, como o Flamengo pegou. E aí eu queria só tirar um pouquinho do peso da responsabilidade do Domi e
dar um puxão de orelha em alguns jogadores do Flamengo. Quando você ganha o que o Flamengo ganhou, quando você ganha Carioca, Brasileiro, Libertadores e faz um jogo como fez com o Liverpool, mesmo reconhecidamente o Liverpool hoje sendo mais forte que o Flamengo, mas você indo lá e medindo forças, você se acomoda. Você acha que pode ganhar jogos a qualquer momento. Você, ao invés de usar o tempo em que não houve futebol para se preparar, para se cuidar, para chegar em forma, para chegar magro e ter uma resposta mais rápida, este relaxamento, esta acomodação que muitas vezes é inconsciente, porque você está tão acostumado a ganhar jogo e ganhar campeonato que você fala, putz, eu vou ganhar o jogo a hora que eu quiser. Isso tem um preço. E muitos jogadores do Flamengo chegaram fora de forma. Quando o Rafa fala que mesmo com o Jesus o Flamengo já não estava repetindo as atuações do ano passado, eu acho que é por conta dessa acomodação individual. Não estou falando que eles mascararam, não estou falando nada disso, mas é do ser humano. Você entra numa zona de conforto que tem que vir alguém e virar a chavinha de novo. Me parece que o Domi agora começou a conseguir isso, muito em função da base. E aí que eu queria chegar. Quando você tem um Palmeiras fazendo o trabalho de base que vem fazendo, e aí a diretoria mudando um pouquinho o perfil e o Luxemburgo apostando na molecada, você vê surgir o Patrick de Paula, o Gabriel Menino que já está na seleção, o Veron que foi eleito o melhor do mundo na Sub-17, e tem muito moleque bom ainda para aparecer no time de cima. O Flamengo também tem. O Flamengo também tem um trabalho de categoria de base muito bom, como tem o Santos e tantos outros times, o próprio São Paulo. Só que você não dá oportunidade para eles. Por conta da pandemia do coronavírus, esses moleques tiveram a oportunidade. E eles abraçaram, eles responderam. E isso cria uma rivalidade interna que todos os jogadores que são craques, que jogam muito no Flamengo, olham para baixo e falam assim, opa, temos concorrência. A torcida gosta dessa molecada. Ou a gente começa a dar uma resposta, ou daqui a pouco eles vão pedir eles e não mais a gente. Então acho que isso tudo faz o Flamengo ainda muito forte, ainda um dos melhores times do campeonato, ainda capaz de disputar todas as competições para ganhar. Agora, aquele time que a gente acompanhou o ano passado, eu acho que não existe mais.